Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, o apóstolo Tiago, na sua carta, nos exorta assim: sede cumpridores da palavra de Deus, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Portanto, nós devemos fazer este esforço diário de escutar a palavra de Deus e procurar colocá-la em prática na nossa vida. Nós, como pessoas de fé, não podemos trilhar outro caminho, a não ser aquele que é iluminado pela palavra de Deus. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer neste momento, o momento da revelação de Deus através da escuta da sua palavra, porque nos ama, Ele nos dirige a sua palavra. E nós, ao sentirmos amados por Deus, também devemos dar ouvidos ao que Ele tem a dizer a cada um de nós. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre, a põe sobre os ombros e, de volta para casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E, encontrando-a, convoca as vizinhas, amigas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. E caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o.
Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, hoje nós ouvimos esse trecho do Evangelho de São Lucas, que nos narra 3 belíssimas parábolas que nós chamamos de parábolas da misericórdia do Pai. A nossa reflexão vai nessa direção. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o nosso modo de ser e agir deve ser parecido com o modo com que Deus age. Primeiro é importante a gente olhar os versículos que introduzem esse trecho que nós ouvimos. Logo nos primeiros 3 versículos, nos apresenta os personagens que procuravam Jesus. Primeiro nós temos um grupo formado por pecadores e publicanos. O Evangelho diz que estes se aproximavam de Jesus porque desejavam escutá-lo. É importante a gente ter esta consciência. Publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus porque tinham o desejo profundo de escutar as suas palavras. Por outro lado, existia um segundo grupo, formado pelos fariseus e os escribas, os doutores da lei. E diz o Evangelho, estes se aproximavam de Jesus, mas não para escutá-lo, mas para murmurar. E murmuravam sobretudo, porque Jesus se colocava junto aos pecadores e publicanos. Jesus se sentava junto com estes que eram considerados indignos do reino de Deus. É justamente nessa circunstância, diante dos fariseus e doutores da lei, que não entendem o porquê Jesus se senta com os pecadores e publicanos, que Jesus conta estas 3 parábolas que nós chamamos de parábolas da misericórdia. Nós já as conhecemos bem, e o seu conteúdo central é justamente o perdão, a misericórdia de Deus diante daquele que peca. São as parábolas da ovelha perdida e reencontrada, da moeda perdida e reencontrada, e por fim, a tão conhecida parábola do filho pródigo, ou a parábola do pai misericordioso. Em todas elas se ressalta essa dimensão da misericórdia de Deus, que se alegra por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. O Deus da nossa fé é o Deus da misericórdia. É o Deus que acredita na transformação da vida do pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador e lhe possibilita a possibilidade de conversão. Muitas vezes nós corremos o risco de ser como os fariseus e escribas, não acreditar na possibilidade da mudança de vida do pecador, não acreditar na conversão. Por isso, prestemos bastante atenção nestas parábolas que nós ouvimos. É bom a gente retomar de tempo em tempo estas parábolas para aprender o que é misericórdia. Aquele filho que saiu, gastou todos os seus bens, perdeu a sua graça e a sua dignidade filial, pensava em voltar para a casa do seu pai. Nem mais como filho, mas como um dos empregados, é surpreendido com um abraço de misericórdia. Com o pai que lhe devolve a dignidade colocando sandália nos seus pés, que devolve a sua graça,
revestindo-o com uma túnica, que mais uma vez refaz a sua aliança, colocando o anel no seu dedo, e festeja, mata o novilho cevado, porque aquele filho estava perdido e foi reencontrado, estava morto e voltou a viver. Não sejamos como aquele filho mais velho que do lado de fora, escutando o barulho da festa, não quis entrar para festejar. Entremos para a festa da misericórdia, e assim como Deus perdoa, sejamos também nós uma comunidade perdoante, que doa e recebe perdão. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Meu irmão e minha irmã, hoje tivemos a graça de contemplar a misericórdia escancarada do Pai Eterno que se derrama sobre cada um de nós, porque Ele é amor e Ele se alegra com a conversão do pecador. Por isso, cada um de nós pode olhar para dentro de si, reconhecer sua fragilidade e correr aos braços do Pai na certeza de que encontraremos um coração misericordioso. E assim como é Deus, sejamos também nós uns com os outros. Voltemo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, no dia de hoje, à luz do Evangelho que ouvimos, te pedimos um coração que também seja misericordioso, capaz de doar e receber o perdão. Sabemos, ó Pai Eterno, que somente como uma comunidade perdoante poderemos ser fiéis no seguimento de Teu Filho Jesus e na realização do projeto do Teu reino de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.